maneira equilibrada, correta, ainda que se pareça que a ordem esteja subvertida, há uma inteligência superior que a tudo rege, a tudo provê. Rezam as tradições do plano espiritual que há um seleto grupo de espíritos puros, da qual Jesus faz parte, e que, quando a Terra ainda saía da nebulosa solar, houve uma reunião desses espíritos puros. Isso está relatado no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. E houve uma reunião justamente para se decidir sobre a criação, sobre esse novo planeta que estava sendo criado. Relata esse mesmo livro de que uma segunda reunião desses espíritos superiores foi realizada antes da vinda do Cristo, antes da vinda de Jesus, de forma que toda a sua passagem por essa terra pudesse estar dentro então desse planejamento e que pudesse então ter o efeito que se era esperado e que se era almejado. As profecias então falavam da vinda do Cristo. Vários eram os profetas que falavam da vinda desse Messias. E o povo aguardava avidamente por isso, não se sabia como, não se sabia onde. Mas fato é que naquela noite, com o céu aberto, as estrelas radiantes, um anjo apareceu a pastores que ali pastoreavam as suas ovelhas, e que então Maria havia acabado de dar à luz ao menino. Esses anjos aparecem a esses pastores, dizendo que esse anjo traz essa notícia de que trazia boas novas, que era para todo o povo. Havia nascido na cidade de Davi o Cristo Senhor. Trazia ele então uma boa nova, a boa notícia. Quando falamos de boa notícia, quando recebemos uma boa notícia, a tendência nossa é nos alegrarmos por essa boa notícia. E essa era a notícia que o povo tanto esperava, mas que poucos foram os que conseguiram entender a mensagem. E o Cristo veio, na sua simplicidade, falar de um amor que até então nunca se houvera falado, de uma maneira como se nunca tinha sido falado. Veio falar de que todo o ser humano é igual, que aquelas diferenças impostas pela tradição social, elas não tinham valor para Deus, que na verdade o que vale é a prática do bem. Veio ele romper com tradições que vinham a prejudicar aquele que era sempre excluído e sempre beneficiar o que tinha poder, e veio dizer: isso não vale. Veio mostrar que todos nós somos filhos de um mesmo Pai, e por isso somos todos iguais. A lógica era que os poderosos não aceitassem essa mensagem, mas aqueles
sedentos de paz, de justiça, aqueles sofredores, aqueles que tinham seus direitos calcados ao pé, excluídos da sociedade. Era um alento que não tinha tamanho. E Jesus veio falar de um reino de paz e de amor. E veio trazer uma boa nova de esperança para todos. Porque mesmo aqueles que eram ricos e detentores de poder, muitos ali eram insatisfeitos com a sua vida. Muitos se questionavam acerca de coisas que nós nos questionamos. Quem somos? O que aqui estamos fazendo? De onde viemos? Para onde efetivamente vamos? E o Cristo vem então falar desse amor que nunca se houvera falado até então. Legou ele um evangelho, que nós temos relatados em 4 evangelistas, então nós temos os evangelhos, de luz, de paz, de como se proceder para que possamos ter paz, para que possamos viver em equilíbrio, para que possamos nos portar perante essa vida, para conosco, para com Deus, para com o nosso próximo. Seus ensinamentos são tão profundos que Mohandas Karamchand Gandhi disse, fazendo um parênteses, Mohandas Karamchand Gandhi não era cristão, ele era hindu. Mohandas Mahatma Gandhi, a grande alma, então dizia que se todos os evangelhos se perdessem, que se nada mais restasse, mas não ser apenas o sermão da montanha, aquilo bastaria para o ser humano ser feliz. Aquilo bastaria para o ser humano se encontrar e adquirir a felicidade. O mestre, sabedor das coisas, e dentro do planejamento que foi feito, legou-nos esses ensinamentos, mas deixou bem claro de que ele não estava a dizer a última palavra, de que ele enviaria, ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria um outro Consolador, que viria relembrar aquilo que ele houvera ensinado, e ensinaria muito mais. Dentro de um planejamento minuciosamente estudado, 1800 anos depois, vem a lume o Livro dos Espíritos, através do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que teve um contato com aqueles fenômenos até então estranhos e resolveu compilá-los para o nosso esclarecimento. O Livro dos Espíritos, a parte principal da obra, possui 4 livros. O Livro dos Espíritos, ele tem a sua introdução, ele tem prolegômenos, tem o corpo da obra que é dividido nesses 4 livros e tem uma conclusão. No corpo da obra, no terceiro livro, nós vamos estudar sobre as leis morais. No livro primeiro, nós temos as causas primárias
No livro segundo, o mundo espiritual, ou o mundo dos espíritos. No terceiro livro, nós temos as leis morais, a parte moral. E no quarto livro, as esperanças e consolações. Dentro também de um processo metódico, de um estudo profundamente feito pelo codificador, ele, em cada um daqueles livros do corpo da obra, ele editou outros livros. E no ano 1864, em abril de 1864, com base no livro terceiro de O Livro dos Espíritos, ele então nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a sua primeira edição, em abril de 1864, não veio com esse nome. O primeiro nome foi Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. No ano seguinte, surgiu a segunda edição, já como o Evangelho segundo o Espiritismo. E no próprio ano de 1865, ele lança a terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a edição que nós hoje estudamos. Ali ele fez supressões, acréscimos, deixou a obra de uma maneira que nós pudéssemos estudá-la com mais facilidade e ter entendimento. A obra é dividida em várias partes. Ela tem um prefácio, tem uma introdução com 4 itens e depois o corpo da obra com 27 capítulos. Explica-nos o codificador que o Evangelho de Jesus, ele pode ser dividido em 5 partes. O que nele contém em 5 partes: os atos da vida do Cristo, as predições, os milagres, as palavras de Jesus que foram usadas pela igreja para que daí viessem os seus dogmas, e uma parte que fala do ensino moral. Diz ele então que as 4 primeiras que nós citamos, elas são objetos de discussão. Se nós formos colocar essas partes e formos discutir com outras pessoas que são cristãs, mas de outras religiões, nós vamos brigar. Nós não vamos nos entender. Mas o aspecto moral, esse não há confusão nenhuma. O aspecto moral, ele permanece intacto. E é justamente esse aspecto moral que o codificador traz para o Evangelho segundo o Espiritismo. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é a lei natural? Os Espíritos respondem: é a lei divina, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ele só é infeliz porque dela se distancia. Essa lei mostra o que se fazer e o que não fazer. Mas o homem é triste porque se distancia dela. Allan Kardec faz uma divisão dessas leis morais em 10. Ele fala da lei de adoração, ele fala da lei de trabalho, ele fala da lei de produção, de reprodução, de conservação, de destruição, a lei de sociedade, de progresso, de liberdade, de igualdade e, por fim, a lei
de justiça, de amor e de caridade. Ele questiona os espíritos: o que acha dessa minha divisão? Muito boa, mas é uma classificação, como qualquer outra classificação, ela tem o seu ponto de vista, mas é boa. Mas dessas leis, a mais importante é a lei de justiça, de amor e de caridade, porque resume todas as outras, mostrando ao homem o que deva ser feito para a sua felicidade. Nós vamos então analisar o Evangelho de acordo com alguns ensinamentos dos espíritos superiores. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um Evangelho novo, não é nada que venha contrariar aquilo que Jesus nos legou. Mas se todo mundo admira essa parte moral, se todo mundo admira essa passagem do Cristo, a sua conduta, poucos são os que conhecem a fundo o Evangelho, e menos ainda os que vivenciam. Mahatma Gandhi, sem ser cristão, vivenciava o Evangelho. Muitos, só por questão de dever de consciência, acabam lendo, mas sem querer se aprofundar. Até porque o ensinamento trazido por Jesus, muitas vezes de forma alegórica. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vem analisar as máximas deixadas pelo Cristo, morais, esclarecendo-nos sobre pontos que, se nós fôssemos analisar por si só, efetivamente nós não entenderíamos essas passagens. Como é que eu vou entender que quando Cristo, após receber os discípulos de João Batista, ele diz que entre os nascidos em ventre de mulher, João Batista é o maior, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Como é que nós vamos entender isso? Se não é o Espiritismo para nos esclarecer da reencarnação, se não é o Espiritismo para nos falar do grau evolutivo do Espírito, de que então João Batista era um espírito que ainda necessitava reencarnar. Por isso ele não fez menção a ele, porque ele não tinha mais necessidade de reencarnar. Mas no reino dos céus, o menor é maior do que ele. Então ele gradua, ainda continua essa graduação. Ainda que o espírito tenha obtido a perfeição, atingiu as moradas celestes, ele continua a progredir. Então, esses que não precisam mais reencarnar, mas podem encarnar, como o Cristo fez, naquela situação, esses aí são maiores, mesmo o menor entre aqueles, são maiores do que todos esses que necessitam de reencarnação. Então vem o Evangelho segundo o Espiritismo nos trazer esse legado de luz, de paz, de consolo. Como é que eu vou aceitar a perda do ente querido de uma pessoa que eu tanto amava, que eu queria bem? Como é que eu vou aceitar tanta injustiça, o erro, a maldade?
e os maus parecem que prevalecem e progridem. Como é que eu vou aceitar? Se eu não entender que os bem-aventurados, que são bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, e que esses então estão em processo de amadurecimento, já num estado mais adiantado do que aquele que parece reinar, de que o que eu faço aqui é para mim que eu faço. Por isso, esses 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo para nós é muito importante, porque esse livro nos dá o caminho da paz, indica-nos o que fazer, o que não fazer, a necessidade da nossa vivência do amor, assim como Cristo viveu. A ciência de que nós somos ainda espíritos imperfeitos e de que não temos que nos mostrar uma coisa que nós não somos, de mostrar uma perfeição que ainda nós não temos, mas a vontade firme de nos melhorar a cada dia, a esperança de um amanhã melhor, e esse amanhã que vai vir através da minha conduta, que eu vou plantar e vou colher aquilo que plantei. E que se hoje fiz muito mal, ou ontem e hoje estou passando pelas consequências, posso mudar de atitude e passar a fazer o bem. A frase de Chico Xavier é esplêndida: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e ter um novo fim. A oportunidade que temos a cada dia, a cada amanhecer, de nos melhorar, de diante da dor, entender que se trata de um convite do Pai, para que possamos nos despir de vícios, para que possamos nos despir das ilusões da terra e caminhar rumo ao Pai. Entre os discípulos, os apóstolos de Jesus, Bartolomeu era um dos que seguiam à risca muito. Onde Jesus estava, Bartolomeu lá estava. Ele usava de todas as suas possibilidades para estar junto de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Desde as primeiras pregações junto ao Tiberíades, Bartolomeu lá estava. Mas Bartolomeu era triste. Ele era triste. Apóstolo de Jesus. Hoje nós diríamos que depressivo. Mas Bartolomeu era triste. E Jesus, claro que sabia disso e percebeu isso muito bem. E num dia houve a possibilidade de Jesus conversar mais ternamente com Bartolomeu. Teve mais tempo para o contato. Fez uma indagação a Bartolomeu, então deixou que Bartolomeu falasse. Senhor, não sei os motivos dessa minha tristeza, mas sei que o seu Evangelho me enche de esperança para o além, não era para aqui. Quando o Senhor falou que o reino dos céus, o seu reino não era daqui, isso me deu uma coragem nova para passar por essas coisas aqui da terra. Porque aqui é a maldade, é o crime, é a injustiça, é o domínio do mal. E falou isso para Jesus com uma voz embargada, quase chorando de tristeza.
Jesus olha para Bartolomeu e diz: ocorre que o Evangelho, a Boa Nova, é realmente a doutrina que eu prego, a doutrina que eu prego é a doutrina do Evangelho ou da Boa Nova. E você já viu, Bartolomeu, uma boa notícia não nos trazer alegria? Faz bem você em guardar essa esperança. Mas quando disse que o meu reino ainda não era desse mundo, não desdenhei de trazê-lo aqui para quem moreja aqui na terra. Mas a minha intenção aqui não é outra que não trazer um bom ânimo aos meus discípulos. Alegria. Essa era a intenção de Jesus. Ele disse então que a terra era uma estrada pedregosa que nos conduz a Deus, que a luta era a marcha, que o trabalho de cada dia era a caminhada, mas que então, desde o amanhecer até o anoitecer, as horas de descanso e mesmo nas horas de trabalho, o ser humano tem a condição de fazer o bem, de levar a alegria ao outro. Uma palavra de atenção, uma palavra de bom ânimo para auxiliar o semelhante. Isso já era um grande passo. Acontece, Bartolomeu dizia, que o homem quer fazer a sua vontade prevalecer sobre a vontade do Pai. E assim, ele se arrasta por essas pedras, através de amarguras e de tristezas. Bartolomeu sentiu aquele ensinamento em seu ser. Mas, Senhor, o Evangelho exige de nós uma fortaleza contínua. A verdade não exige. A verdade modifica. É claro que o Evangelho não pode exigir uma situação especial de seus discípulos, mas você há de convir que nessas atividades da Boa Nova, o discípulo tem que ter o bom ânimo, tem que ter a esperança, tem que ter a coragem, tem que ter a fé. O que é uma hora de pesadelo perto da eternidade com Deus, que é nosso Pai. Mas, Senhor, e quando os negócios não caminham da maneira como a gente pretende, que tudo dá errado? Ele queria um motivo para ficar triste e Jesus não deixava. Como é que eu faço? Qual é o melhor negócio desse mundo, Bartolomeu? É aquele adquirido a peso de ouro e que depois vai amordaçar a consciência, carregando mesmo as dificuldades materiais? Ou é o processo de autoiluminação que nos conduz ao Pai? Bartolomeu então se lembrou de sua mãe, que havia falecido. E quando os entes queridos os deixam órfãos, e Deus não é nosso Pai, se os piores criminosos que se encontram sepultados no crime vão um dia encontrar a redenção, você acha que o Pai vai abandonar alguém? Bartolomeu então sentiu um alívio, uma esperança nova, uma coragem.
para essa vivência na terra. Jesus então se calou. No outro sábado, Jesus estava a pregar às margens do Tiberíades. Várias eram as pessoas que ali estavam. E Jesus então contava uma parábola. O reino dos céus é comparável a um campo onde foi oculto um tesouro, e um homem achou e novamente ocultou. E movido de gozo, ele vendeu tudo o que tinha e entrou na posse desse campo. O seu olhar se dirigiu a Bartolomeu. Bartolomeu entendeu que aquilo era para ele. A lágrima escorreu de seus olhos. Era a primeira vez que Bartolomeu chorava de alegria, porque o reino dos céus realmente já estava implantado em seu ser. Aqui nos encontramos 150 anos depois de o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos um manancial de luz e de paz. Para a humanidade melhorar, é preciso que cada um de nós se melhore. Como eu sou responsável por mim, cabe a mim a obrigação da minha autoiluminação. E porque eu me amo, eu vou buscar essa autoiluminação. Sem sairmos daqui com fleches de santidade e de sabedoria, que nós ainda não as possuímos, mas sabedores que pelo nosso proceder nós podemos melhorar a nossa condição, e assim que tivermos merecimento, angariarmos esse reino de paz. Mas ainda que o mundo esteja em tribulação, ainda que a tormenta esteja batendo a nossa porta, com essa luz nova, nós já temos condição de acender o bom ânimo em nós e passar por essas tormentas. Porque Jesus prometeu-nos a sua paz, mas não a paz que o mundo não nos pode dar. A paz que Ele nos prometeu, aquela que deflui da consciência tranquila, e que nós podemos já almejar aqui na terra, ainda que seja um mundo de provas e expiações. 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos imensamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecemos imensamente a Allan Kardec por nos trazer esses ensinamentos de forma tão clara e precisa, para que possamos ter alegria, para que possamos ter paz, para que possamos viver em paz nessa terra. Quando nos deixarmos essa terra bendita, possamos retornar ao plano espiritual com a consciência tranquila e já com um novo planejamento para uma nova reencarnação, porque o progresso continua. E assim, nos unimos cada vez mais, formando a família espiritual, pela afinidade, pelo bem-querer, pelo amor que temos uns aos outros. Que Jesus, em sua infinita bondade e amor, possa envolver-nos uma vez mais. Muita paz a todos.